Eduardo Martins sempre acreditou que sua vida tinha um propósito maior, mas os últimos 4 anos colocaram essa crença em xeque. Aos 44 anos, ele passava as manhãs sentado em sua cadeira de rodas no calçadão da cidade, observando o movimento dos passantes sem realmente se sentir parte daquele cenário. O acidente que mudou tudo aconteceu em uma noite chuvosa de sexta-feira. Eduardo voltava para casa após um longo dia como gerente de banco, profissão à qual havia dedicado quase 2 décadas, quando um ônibus perdeu o controle e atingiu seu carro de lado. Os médicos foram diretos. Lesão completa na coluna, sem chances reais de recuperação. No início, sua esposa Cláudia tentou permanecer ao lado dele. Apoiou nas sessões de fisioterapia, ajustou a rotina, mas aos poucos a relação desmoronou sob o peso da nova realidade. Um ano depois, ela pediu o divórcio e se mudou para outra cidade, levando consigo o filho deles, Lucas, de apenas 9 anos. Eduardo ficou sozinho em seu pequeno apartamento, sustentado por uma pensão que mal cobria as despesas básicas e por um vazio crescente que parecia impossível de preencher. Naquela manhã de primavera, o calçadão estava mais silencioso que o normal. Alguns jovens corriam, vendedores ambulantes começavam a organizar suas barracas e idosos jogavam conversa fora nos bancos de madeira. Eduardo estacionou sua cadeira próximo a uma árvore, como sempre fazia às quartas-feiras, e ficou ali, apenas escutando o som das ondas ao fundo. Foi então que notou uma figura diferente. Uma garotinha, não mais que 7 anos, vinha caminhando lentamente. Vestia um vestido azul claro, com detalhes dourados, como se fosse uma fantasia improvisada. Carregava nas mãos uma garrafa de vidro transparente. Seu olhar parecia fixo em Eduardo, como se o reconhecesse de algum lugar. "Oi, moço", disse a menina com um sorriso iluminado. "Está precisando de água?" Eduardo, surpreso, arqueou as sobrancelhas. Não lembrava de já ter visto a criança por ali. "Obrigado, pequena, mas já tenho minha garrafinha", respondeu, tentando ser educado. Ela balançou a cabeça, insistente. "Não é qualquer água. É especial. Se o senhor beber, vai poder andar de novo." Eduardo soltou uma risada breve, quase irônica. "E quem te contou isso?" perguntou. "Eu sei." A menina respondeu com naturalidade, como se não houvesse dúvida. "Beba e vai ver." Havia algo no olhar dela que desarmava qualquer resistência. Eduardo pegou a garrafa, descrente, mas curioso. O líquido não tinha nada de diferente. Água comum, sem cheiro, sem gosto. Ainda assim, levou-a aos lábios e tomou alguns goles. Em segundos, sentiu algo que não experimentava havia anos. Um calor inesperado percorreu sua espinha, descendo pelas pernas e fazendo seus músculos, antes adormecidos, reagirem. Primeiro um leve formigamento nos pés, depois um movimento quase involuntário dos dedos. O coração de Eduardo disparou. Ele apoiou as mãos nos braços da cadeira, tentando se erguer. Com esforço e incredulidade, conseguiu levantar-se. Cambaleante, mas de pé, pela primeira vez desde o acidente. Lágrimas escorriam por seu rosto. "Isso não é possível", murmurou. A menina apenas sorriu, com a serenidade de quem já sabia o desfecho. Às vezes, as coisas mais impossíveis são as que mais precisamos acreditar. Antes que Eduardo pudesse agradecer, olhou em volta e percebeu que ela havia desaparecido. Não havia sinal da garotinha, apenas a garrafa caída perto da cadeira. Naquele dia, Eduardo voltou para casa caminhando, empurrando a cadeira vazia ao lado. Os vizinhos pararam, atônitos, murmurando entre si. Alguns até se benzeram, convencidos de que presenciavam um milagre. Os meses seguintes foram intensos. Médicos e especialistas refizeram exames, tentaram encontrar explicações racionais,
Falavam sobre raríssimos casos de recuperação espontânea, de conexões nervosas reativadas, de anomalias neurológicas improváveis, mas Eduardo sabia, no fundo do coração, que aquilo não vinha da ciência. Era algo maior, uma resposta às suas orações silenciosas, um presente divino, entregue pelas mãos de uma criança que parecia saída de um sonho. Ele retomou a rotina aos poucos, reaproximou-se do filho Lucas, reconquistou a confiança da família e passou a trabalhar voluntariamente em hospitais, contando sua história para pacientes que haviam perdido a esperança. Sua experiência virou notícia em jornais locais, depois em programas de TV. Muitos o viam como exemplo de superação, outros como prova viva de que milagres ainda acontecem. Eduardo nunca mais encontrou a menina, mas guardou a garrafa de vidro em uma prateleira de destaque em sua sala. Para ele, era um lembrete de que a vida pode mudar em um instante e de que Deus se manifesta nos momentos mais improváveis. Não foi apenas o corpo de Eduardo, que voltou a caminhar naquele dia. Foi sua fé que renasceu, sua esperança que foi restaurada e sua visão de futuro que se iluminou. E talvez, no fim das contas, o maior milagre não tenha sido o de voltar a andar, mas o de compreender que nunca esteve sozinho, que havia sempre uma presença guiando seus passos, mesmo quando ele achava que não podia mais seguir em frente. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, milagres acontecem quando menos esperamos, e às vezes tudo o que precisamos é estar abertos para reconhecê-los.